você?" perguntou Marcos, com a voz ecoando pela sala de reuniões. Todos olharam, e ali, na porta, estava uma menina descalça, roupa rasgada, o cabelo cheio de poeira. Nos braços, ela segurava a pasta de couro que ele tinha perdido horas antes. "Eu vi o senhor deixar isso cair na rua", disse, com a voz baixa. "Corri para devolver, mas o senhor entrou rápido demais." O silêncio tomou a sala. Ninguém sabia o que dizer. Marcos, um dos homens mais ricos do país, se ajoelhou diante dela. "Como você entrou aqui?" "Ninguém vê criança pobre", respondeu ela. Marcos ficou sem ar. Ele achava que estava prestes a perder uma empresa, mas, na verdade, estava prestes a ganhar de volta o coração que o dinheiro tinha comprado e esquecido. E a atitude dele chocou a todos. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Em um dia quente em São Paulo, 25 andares acima do caos da Avenida Paulista, Marcos Campos olhava pela janela do edifício Copacabana como se estivesse vendo sua vida inteira desabar. E estava. Marcos não era um empresário qualquer. Ele era bilionário, dono da Campos Incorporações, a construtora que ergueu metade dos prédios de luxo da Zona Sul. Mas naquele momento, Marcos estava acabado. Ele tinha sido acusado de desvio de dinheiro e o pacote completo. E o pior, ele era inocente. Tinha provas disso. Documentos originais, assinados, carimbados. Tudo dentro de uma pasta preta de couro, a pasta que ele tinha perdido. Ele perdeu ao descer do táxi, e quando voltou, já não estava lava. E agora, sem aqueles papéis, Marcos ia perder a empresa, a reputação, a liberdade. Tudo ele suava frio. A reunião com os investidores era em 10 minutos. Se não apresentasse as provas, eles iam retirar todo o dinheiro. A Campos Incorporações viraria pó. Acabou. Ele pensou sentado na cadeira de couro italiano que custou o preço de um carro popular. Acabou tudo. A sala de reunião estava cheia. Executivos de terno, advogados, gente importante olhando para o celular com cara de quem não tem tempo a perder. Marcos respirava fundo, tentando inventar uma desculpa. Qualquer coisa. Mas não havia desculpa. Sem documentos, sem empresa. E foi nessa hora que a porta se abriu. Todo mundo virou. E entrou uma menina, pequenininha, uns 5 anos no máximo. Pé sujo, cabelo despenteado, roupa velha com manchas de terra. E no colo dela, segurando com as 2 mãozinhas como se fosse um tesouro, a pasta preta de couro. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o ar-condicionado. Marcos levantou devagar, sem acreditar. "Quem é você?" A menina olhou para ele com aqueles olhos grandes ainda assustados. "Eu vi o senhor perder isso na rua", ela disse com a voz fina, quase um sussurro. "Corri atrás para devolver, mas o senhor entrou rápido demais no prédio. Aí eu subi escondida e vi o senhor entrando aqui." Todo mundo estava chocado. Um dos executivos arregalou os olhos. Outro tirou os óculos, incrédulo. A secretária de Marcos colocou a mão na boca. Marcos ajoelhou na frente da menina. Ele, um bilionário de joelhos diante de uma criança de rua. "Como você conseguiu subir até aqui?" Ela deu de ombros. "Entrei no elevador quando ninguém estava olhando. Ninguém vê criança pobre." Aquilo cortou o coração de Marcos como uma faca. Ele estendeu a mão para pegar a pasta, mas a menina segurou firme. "Eu devolvo", ela disse séria. "Mas só se o senhor prometer uma coisa." Marcos piscou confuso. "O quê?" "Comida, um lugar para dormir. E escola?" O silêncio voltou. Mas dessa vez era diferente. Não era choque. Era respeito. Uma menina de 5 anos, sozinha no mundo, negociando a própria sobrevivência. Marcos engoliu seco. E pela primeira vez em anos, ele sentiu alguma coisa. "Eu prometo", ele disse com a voz embargada. "Prometo tudo isso." Palavra de honra. Rafaela, ele ainda não sabia o nome dela, entregou a pasta e com aquele gesto simples, ela salvou a empresa dele. Mas Marcos ainda não sabia que, na verdade, ela tinha salvado ele. Com os documentos em mãos, Marcos virou o jogo. Provou que era inocente.
Os investidores pediram desculpas. Os advogados sorriram aliviados. A empresa estava salva. Mas Marcos não estava pensando na empresa. Ele olhava para a menina sentada no sofá da sala de reunião, comendo um pacote de biscoitos que a secretária tinha dado. Ela comia devagar, como quem não sabe quando vai comer de novo. Depois da reunião, Marcos se aproximou. Como você se chama? Rafaela? Rafaela, você tem família? Ela balançou a cabeça. Minha mãe sumiu faz tempo. Eu moro na rua. Marcos fechou os olhos. Respirou fundo. Não mora mais. E assim começou tudo. Nos dias seguintes, Marcos cumpriu cada palavra. Levou Rafaela para comer. Não num lugar simples. Levou ela no melhor restaurante de São Paulo. Ela pediu macarrão. Comeu 3 pratos. Chorou no meio da refeição porque nunca tinha comido até ficar satisfeita. Depois comprou roupas. Um guarda-roupa inteiro. Rafaela olhava cada peça como se fosse mágica. Isso tudo é meu? Ela perguntou incrédula. Tudo seu? Mas Marcos sabia que precisava de mais do que roupa e comida. Ele contratou doutora Carla, uma assistente social com 20 anos de experiência, e uma professora particular, dona Beatriz, para alfabetizar Rafaela. E tomou uma decisão radical. Vendeu o triplex onde morava sozinho e comprou uma mansão em Alphaville. Com quintal, piscina, espaço para criança ser criança. Por que você está fazendo isso tudo? Rafaela perguntou um dia, sentada no balanço que Marcos tinha mandado instalar. Ele sentou ao lado dela. Porque você me salvou. E agora é minha vez de salvar você, ela sorriu. E naquele sorriso, Marcos viu algo que nunca tinha visto antes. Propósito. Mas nem tudo são flores, né? 6 meses depois, quando Marcos já tinha começado o processo de adoção oficial, apareceu ele, Roberto Montes. Roberto era o rival de Marcos, outro empresário bilionário, dono da Montes Empreendimentos. Os dois disputavam cada licitação, cada terreno, cada projeto. Roberto odiava Marcos. E Marcos bem. Marcos não ligava muito para Roberto, até o dia em que Roberto entrou no escritório dele sem ser anunciado. Vim trazer uma notícia, Roberto disse, sentando na cadeira sem ser convidado. Marcos franziu a testa. Que notícia? Sobre sua filha. O tom era de deboche. Marcos sentiu o sangue ferver. Cuidado com o que você vai dizer. Roberto sorriu. Um sorriso maldoso. Descobri quem era a mãe dela. Luciana Costa, ex-funcionária sua. A mesma que foi demitida por vazar informações confidenciais da Campos Incorporações para concorrência. Marcos ficou pálido. Você está mentindo. Tenho documentos. Certidão de nascimento. Tudo. A menina que você está adotando é filha de uma traidora. Como vai ficar sua reputação quando eu soltar isso na imprensa? Marcos cerrou os punhos. O que você quer? Roberto se inclinou para frente. 40% da sua empresa. Em meu silêncio, Marcos podia sentir a raiva subindo. Podia imaginar os escândalos, as manchetes, a humilhação pública, mas aí ele lembrou do sorriso de Rafaela, das risadas dela no quintal, do jeito que ela o abraçava antes de dormir e sussurrava, "Boa noite, pai." E Marcos tomou a decisão mais corajosa da vida dele. Pode vazar o que quiser. Não vou te dar nada. Roberto piscou surpreso. Você vai se arrepender. Já me arrependi de muita coisa na vida. Mas dessa vez, não vou me arrepender. E Roberto saiu batendo a porta. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. Na segunda-feira seguinte, a notícia estourou. Bilionário adota filha de ex-funcionária traidora. As manchetes eram pesadas. Os portais de notícia especulavam. Será que Marcos sabia? Será que era golpe? Será que a menina era espiã? Marcos preparou Rafaela. Rafaela, vão falar coisas ruins sobre a gente. Mas nada disso muda o que eu sinto por você. Tá bem, ela segurou a mão dele. Eu sei, pai. Eu confio em você. Então, aconteceu algo inesperado. A opinião pública não virou contra ele, virou a favor. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Esse é o verdadeiro sucesso. Escolher o amor acima do medo. Marcos Campos é um exemplo para todos nós.
A gente precisa de mais gente como ele. Empresários começaram a ligar. Não para criticar, para se associar. Marcos, quero fazer parte de um projeto social com você, disse um CEO de banco. Podemos criar algo juntos para ajudar crianças de rua, disse uma empresária de tecnologia. E foi assim que nasceu o Projeto Rafaela. O Projeto Rafaela começou pequeno. Um abrigo, 10 crianças. Comida, escola, dignidade, mas cresceu rápido. Em 6 meses eram 5 abrigos. Em 1 ano, 15. Centenas de crianças saindo das ruas. Famílias adotando. Vidas sendo transformadas. E Rafaela? Ela virou a embaixadora do projeto. Com 8 anos, ela subiu num palco na Avenida Paulista, na frente de milhares de pessoas, e fez um discurso que ninguém esqueceu. Eu era uma menina invisível, ela disse com a voz firme. Ninguém me via, ninguém ligava. Eu tinha fome, frio, medo, mas um dia eu encontrei uma pasta e devolvi, porque uma pessoa me ensinou que devolver o que não é nosso é o certo. E esse gesto simples mudou tudo. Meu pai me salvou, mas eu também salvei ele. E hoje a gente quer salvar mais crianças. Porque todo mundo merece ser visto. O público explodiu em aplausos. Muita gente chorava. Marcos, nos bastidores, chorava também. Os anos passaram. Rafaela cresceu. Virou uma adolescente inteligente, cheia de ideias. Com 12 anos, ela já ajudava Marcos nas decisões da empresa. Pai, e se a gente criasse casas populares? Não só para vender, para doar para famílias que não têm onde morar. Marcos olhou para a filha, impressionado. Você tem certeza? Tenho. A gente tem dinheiro de sobra. Vamos usar para fazer diferença. E fizeram. A Campos Incorporações lançou um programa de habitação popular. 1000 famílias ganharam casas, de graça. Com escritura, tudo certinho. A empresa não perdeu dinheiro. Pelo contrário. A reputação de Marcos cresceu tanto que os negócios explodiram. Ele ficou ainda mais rico, mas o dinheiro não importava mais. O que importava era ver Rafaela feliz. Era ouvir ela chamar ele de pai. Era saber que, de alguma forma, ele tinha encontrado o verdadeiro sentido da vida. 15 anos depois daquele dia, Rafaela estava se formando em arquitetura na USP. Primeira da turma. Marcos estava na plateia, com o peito estufado de orgulho. Quando chamaram o nome dela, Rafaela subiu no palco, recebeu o diploma e fez um discurso curto. Eu dedico esse diploma ao meu pai, Marcos Campos, o homem que me ensinou que sucesso de verdade não se mede em dinheiro, se mede em amor. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram pelo auditório. Depois da formatura, Rafaela e Marcos foram jantar. Só os dois. Pai, eu tenho uma proposta. Ela disse sorrindo. Fala. Vamos transformar a Campos Incorporações em Campos Arquitetura Social. Vamos construir cidades inteiras para quem precisa. Não por caridade. Por justiça, Marcos sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que tinha feito tudo certo. Vamos fazer isso juntos, filha. E fizeram. Juntos, eles já tiraram mais de 10.000 crianças das ruas. Construíram bairros inteiros. Mudaram vidas, mas sabe o que Marcos mais valoriza? Não é o dinheiro, não é a fama, não são os prêmios. É o abraço de Rafaela antes de dormir. É o eu te amo, pai, que ela sussurra todo dia. Porque Marcos aprendeu algo que muita gente nunca aprende. Às vezes, quando a gente salva alguém, descobre que fomos nós os salvos. Uma pasta esquecida mudou 2 vidas, e pode mudar a sua também. Gostou dessa história? Então se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo de qual cidade você é e até a próxima história.